Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje nós estamos iniciando mais uma série de lições nesse novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não se inscreveu aí no canal, que você possa se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário. Nós estamos iniciando um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical com um tema relacionado a avivamento, baseado no despertamento dos judeus após o exílio. Nós tivemos várias ocasiões de despertamentos no Antigo Testamento, mas a lição desse trimestre ela é baseada no avivamento, no despertamento que aconteceu dos judeus repatriados, no período dos judeus após o exílio. A nossa revista de escola dominical, ela é uma edição especial e é um relançamento da edição de número 35, que é essa aqui que eu tenho em mãos, do ano de 1993, né? Particularmente eu já estudei nessa revista, portanto, há 27 anos atrás eu estava estudando essa revista de escola dominical e agora, 27 anos depois, essa revista volta com uma nova roupagem, uma edição especial. O comentarista dessa lição é o missionário Eurico Bergsten. Para quem não conhece, talvez os mais novatos em relação à escola bíblica dominical, ou não são tão afeitos à história da nossa denominação, à história da Assembleia de Deus no Brasil, o dicionário do movimento pentecostal, que é esse aqui que eu estou em mãos, ele nos mostra a história de Eurico Bergsten, né? Nós temos um verbete relacionado a Eurico Bergsten, que foi o comentarista dessa lição. Eurico Bergsten foi um missionário finlandês enviado pela missão sueca para trabalhar no Brasil. Foi pastor, ensinador, escritor, comentarista de revista de escola dominical e também professor em escolas bíblicas das Assembleias de Deus, né? Ele teve uma atuação muito relevante no contexto do ensino aqui nas Assembleias de Deus brasileira. O missionário Eurico Bergsten, ele esteve atuando em várias cidades do Brasil, né, em Salvador, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, sempre atuando como líder, como coadjuvante, ensinando também a palavra de Deus, né, inclusive aqui no nosso estado também da Bahia. Ele dedicou-se ao ensino da palavra de Deus, escreveu 35 comentários para a revista de escola dominical, escreveu 5 livros de ensino teológico e esses livros então foram reunidos numa teologia sistemática que foi publicada em 1999. Essa teologia sistemática é uma riqueza, um patrimônio literário da Assembleia de Deus brasileira. O missionário Eurico Bergsten, portanto, ele foi o maior comentarista de lições bíblicas. Eu digo maior no sentido de escrever mais comentários, no sentido de quantidade de comentários escritos. O missionário Eurico Bergsten foi o que mais escreveu, 35 ao todo comentário de lições de escola bíblica dominical. E uma característica do missionário Eurico Bergsten era a farta citação de textos bíblicos. Quando você estuda os comentários do missionário Eurico Bergsten, você vê a profundidade bíblico-teológica, ele constantemente citando textos da Bíblia, praticamente para cada afirmação que ele fazia, ele citava textos da Bíblia. Na sua teologia sistemática também se vê fartamente a citação de textos bíblicos, demonstrando então o seu domínio que ele tinha em relação ao conteúdo bíblico. Você pode observar que no seu livro Teologia Sistemática não tem bibliografia, porque ele não era simplesmente um escritor, ele era acima de tudo um autor. Bem, além disso, além desse domínio do conteúdo bíblico, ele tinha um padrão de vida dedicada a Deus, dedicada à oração, né? A consagração à sua vida a Deus. A gente observa isso também nos seus comentários. Os seus comentários têm um toque devocional muito grande, muito relevante, né? De dedicação a Deus. A gente percebe isso
nos seus comentários a vida de dedicação, de piedade, de comunhão com Deus que ele tinha. Ele também se dedicou à ação social, né? Ele criou a associação que depois foi chamada Ação Social Esther Bergsten. Ele atuou em entidades filantrópicas, ele ajudou inclusive a criação de escolas profissionalizantes, de escolas também de primeiro grau, enfim, também o orfanato em Feira de Santana. Ele teve uma atuação também na área social. E ele faleceu em 6 de março de 1999, em razão de um edema pulmonar, com 85 anos de idade, dos quais 65 anos de ministério. Ele foi entrevistado na revista Obreiro, eu tenho uma revista Obreiro em que ele foi entrevistado, a última entrevista dele, e ele realmente demonstrando toda a sua preocupação com a nova geração, de obreiros das Assembleias de Deus. E uma das últimas falas dele nessa entrevista, na revista Obreiro, ele disse que muitos obreiros não eram apaixonados pela palavra. Aliás, a paixão pela palavra foi uma das marcas do missionário Eurico Bergsten. Então, ele é o comentarista dessas lições que está sendo relançada nessa edição histórica. Portanto, é um privilégio para a nova geração conhecer e estudar esse grande vulto literário das Assembleias de Deus brasileiras, e para a antiga geração relembrar, esse grande vulto, então, e os seus escritos, conforme nós temos então nessa revista de número 35. Bem, então já falamos sobre o comentarista. Agora, falando em relação ao tema, nós vamos estudar então nesse trimestre sobre avivamento, o despertamento dos judeus após exílio. Após o retorno do povo judeu do cativeiro babilônico, nós tivemos um dos maiores avivamentos nas páginas do Antigo Testamento, que é baseado no livro de Esdras e Neemias. O período da reconstrução de Jerusalém é o período dos judeus repatriados. É o tema, portanto, da nossa lição desse trimestre. Bem, quais são as marcas, então, que caracterizam o verdadeiro avivamento? É o que nós vamos, então, estudar. Fala-se hoje muito em despertamento, muito em avivamento, especialmente no momento de crise que nós estamos vivendo. Mas quais são as marcas de um verdadeiro avivamento? É o que nós vamos ver, então, nesse trimestre, baseado, então, no livro de Esdras e também de Neemias. As bases bíblicas e o exemplo bíblico de um verdadeiro avivamento. O avivamento com as cores das Escrituras, com as cores da Palavra de Deus. A nossa primeira lição, a lição de número 1, o tema é Daniel ora por um despertamento. Está baseado no livro de Daniel, no capítulo 9, e também no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 5. O comentário da lição é dividido em 3 partes. A primeira parte, Daniel foi despertado para orar. A segunda parte, a resposta às orações de Daniel. E a terceira parte, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, que você possa adquirir a sua revista, estar com a sua Bíblia aberta em Daniel 9, que inicialmente é o texto, então, que nós vamos estudar. Bem, o texto de Daniel no capítulo 9 fala sobre Daniel orando, a oração de Daniel pelo povo. O comentário da lição começa exatamente aí. Daniel, ele foi despertado para orar, ou seja, o despertamento no período pós-exílico, ele começa com oração. Deus despertou Daniel para orar. É interessante nós observarmos isso, o valor então da oração. É interessante nós observarmos também como que a oração ela se enquadra dentro dos planos e dos propósitos de Deus, dentro dos recursos que Deus proveu para a raça humana, para o homem desfrutar da comunhão com Ele, está a oração. Muitas pessoas às vezes perguntam se Deus ele sabe de todas as coisas, se Deus ele age de forma soberana, por que é necessário orar? Nós observamos na Bíblia
que a Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que oraram, que buscaram a Deus, e Deus agiu em função da oração de tais pessoas. Deus determinou em seus planos e em seus propósitos que o homem pudesse então ser participante dos planos e dos projetos de Deus através da prática da oração. Por exemplo, Jonas pregou, sobre a cidade de Nínive, a destruição da cidade de Nínive, e o povo se converteu e Deus poupou a cidade. Abraão também orou por Sodoma, e Deus lembrou-se de Abraão e salvou a Ló. Ou seja, nós observamos então ao longo das Escrituras a soberania de Deus, os propósitos de Deus agindo em consonância com a prática da oração. Aqui nós temos então no capítulo 9 a oração então de Daniel. Primeiramente, o missionário Eurico Baxter, ele comenta sobre a vida consagrada a Deus de Daniel. Daniel, ele teve uma vida dedicada a Deus, uma vida consagrada a Deus. O comentarista, ele relembra em Provérbios 15:8, que diz que a oração do reto é o seu contentamento. Provérbios 15:29, a Bíblia diz que Deus escuta a oração do justo. Daniel, ele viveu um dos momentos difíceis da nação. Ele viveu numa corte pagã, que foi exatamente a Babilônia. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Daniel deveria ter cerca de talvez uns 14 anos aproximadamente. Agora em Daniel 9 ele tem cerca de 82 anos, né? Então Daniel teve uma vida marcada por oração. É isso que o missionário Eurico Baxter ele relembra. Ele não se misturou com o paganismo, ele vivia de acordo com a sua consciência, e mesmo vivendo no ambiente adverso, no ambiente pagão, ele é um modelo para todos os crentes, né? Especialmente a juventude. Daniel capítulo 1, versículo 8, o missionário Eurico Baxter também destaca a estatura espiritual de Daniel, capacitável para enfrentar verdadeiros combates em oração. Ele teve uma vida dedicada a Deus, e vários momentos do livro de Daniel, a Bíblia relata Daniel orando. Grandes combates de oração aconteceram na vida do profeta Daniel, tanto no capítulo 6, no capítulo 9, no capítulo 2, no capítulo 10, vários momentos no livro de Daniel, nós vemos então Daniel orando. Daniel orava quando era adolescente, está em Daniel 1. Daniel orava com as janelas abertas para Jerusalém, orava 3 vezes ao dia. Daniel orou aqui no capítulo 9, Daniel também orou no capítulo 10. Ou seja, Daniel, nesse período aí que ele esteve no cativeiro, naquele período do cativeiro, os anos que ele esteve ali, cerca de 68 anos, ele foi provado, mas ele nunca sucumbiu, porque ele viveu uma vida de oração. Ele se tornou inclusive maior do que o império. A Babilônia caiu e veio um novo império, mas Daniel permaneceu em pé. No Império Medo-Persa, ele é o segundo homem mais importante. É interessante nós observarmos isso. Nem as provações, nem as promoções, elas corromperam o profeta Daniel. O profeta Daniel, mesmo diante das provações e mesmo diante também das promoções que ele recebeu no reinado, subindo de cargo, mas mesmo assim ele não foi corrompido. Ele era, portanto, um homem de uma grande estatura espiritual. E o missionário Eurico Baxter destaca isso no seu comentário. Bem, outra coisa que podemos observar está no ponto 3 da primeira parte. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Daniel foi um homem de oração, mas foi um homem também dedicado à palavra. Se você observar no capítulo 9, e o versículo 1 diz o texto: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Observe no versículo de número 2 que ele diz: eu entendi pelos livros. Eu, Daniel, entendi pelos livros. Esse livro que ele está se referindo aqui era o rolo do profeta Jeremias. Daniel, ele não abandonou a Bíblia.
Daniel foi um homem de comunhão com Deus, foi um homem de oração, e ele foi um homem também que teve visões, revelações profundas no que ele deixou registrado no seu livro, mas ele examinava a Bíblia, as Escrituras. Aqui nós vemos ele dizendo que entendeu pelos livros. O livro aqui que ele está se referindo é o rolo do profeta Jeremias, né? Ele está se referindo ao capítulo 25 de Jeremias. Nesse texto, o profeta Jeremias profetiza que o cativeiro iria durar 70 anos. Daniel está lendo então essa escritura, Jeremias 25, e ele então entende por aquele livro que o momento então estava chegando ao final, que o período do cativeiro estava chegando ao final. Então Daniel era um homem de oração e da palavra. Tem muitas pessoas que às vezes dedicam-se à oração, mas não se dedicam à palavra. Outros dedicam à palavra, mas não se dedicam à oração. Daniel ele sabia conciliar esses dois elementos, a oração e a palavra. Isso foi dois pilares que marcou a vida do profeta Daniel, a oração e a palavra. Bem, o comentarista ele comenta então no ponto 3 da primeira parte que estava acontecendo profundas mudanças naquele período. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e os persas. O rei da Babilônia na época era Nabonido. O seu filho Belsazar estava na capital, a cidade de Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes, já estava embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor tinha trazido do templo em Jerusalém e havia colocado lá no templo pagão em Babilônia. Os convidados então tomando vinho nesses vasos sagrados, está em Daniel capítulo 5, versículos 2 a 4, é nesse momento então que há uma intervenção divina, uma mão então escrevendo na parede defronte do castiçal, está em Daniel 5 e o versículo 5, naquele momento acabou-se a alegria da festa, os joelhos do rei começaram a tremer, os sábios e os astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Foi quando então Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto da parede. O texto dizia, Daniel 5:28, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel 5:30 a Bíblia diz, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Ou seja, nesse período em que Daniel então estava orando, Deus estava já cuidando e já estava acontecendo profundas mudanças na Babilônia, né? Já estava iniciando o processo então de mudanças na Babilônia, estariam para acontecer na Babilônia. Isso mostra então como que Deus ele conduz então o destino da história. Bem, a primeira parte então Daniel foi despertado para orar. Na segunda parte é a resposta às orações de Daniel. Daniel então põe-se a orar, você pode observar no versículo de número 3, voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar coração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel lê o texto de Jeremias, percebe que o tempo está findando e isso então motiva a orar. Daniel ora de forma fervorosa, Daniel suplica, Daniel ora também e também jejuma, é o que o texto nos diz, né? E ele também se humilha, porque o texto bíblico diz que ele se veste com pano de saco e cinza. Interessante isso. Daniel ele vivia no palácio, mas Daniel sabia vestir-se de pano de saco e cinza quando necessário. Daniel tinha uma vida, portanto, de comunhão com Deus. Ele descia da sua posição do palácio, vestia-se de pano de saco e cinza para buscar a Deus em oração quando havia necessidade. Ele transitava tanto no palácio como também vestindo pano de saco e cinza, se humilhando em oração. Veja a envergadura espiritual e a humildade do profeta Daniel. Nessa oração, o profeta Daniel ele faz uma confissão,
ele é tomado por uma contrição muito grande, ele faz confissão dos seus pecados, também do pecado do povo, ele se inclui nessas confissões, a confissão dele é sincera. Daniel está envergonhado diante dos pecados do povo, dos pecados então da nação. Ele compreendeu perfeitamente que a razão do sofrimento do povo foi em função dos pecados da nação, sempre foi assim. O pecado traz vergonha, o pecado traz dor, o pecado traz derrota, o pecado traz humilhação, e o profeta Daniel então, ele reconhece isso, ele confessa, ele reconhece a ingratidão do povo, ele faz súplicas a Deus, ele se humilha diante de Deus. Então, o capítulo 9 é uma riqueza você estudar com detalhes o capítulo 9. Os pedidos de Daniel são urgentes, a gente pode ver isso no versículo de número 9, versículo número 19, diz: Senhor, atende-nos e age, não retardes por amor de ti mesmo. Ele pede que Deus age com urgência, por amor dele mesmo, ou do nome dele. Ele reconhece o estado de pecado do povo, ele reconhece que o povo não tem méritos, nenhum mérito pode ser apresentado diante de Deus, mas humildemente ele suplica o favor de Deus e que Deus possa agir de forma rápida, baseado então na bondade de Deus e baseado também no nome de Deus, por amor de ti mesmo e por amor do teu nome, é o que ele diz. E aí nós observamos a partir do versículo 20 que a oração de Daniel, ela movimenta o céu. A partir do versículo 20, Daniel capítulo 9 e o versículo 20, a Bíblia nos mostra então que enquanto ele estava orando, estava confessando o seu pecado e o pecado do povo, neste momento o texto diz que Gabriel veio então, e aí veio então prontamente a resposta então da oração. E diz inclusive no versículo 23 que ele era um homem amado no céu e trouxe para ele uma grande revelação que está a partir do versículo 24, que é a revelação que nós chamamos dos 70 semanas de Daniel. Bem, então Daniel ele ora no capítulo 9 e Deus então responde Daniel. Como é que Deus responde à oração de Daniel? A resposta à oração de Daniel, ela está em Esdras, no capítulo 1 e no versículo 1, nós observamos isto. É interessante que você abra a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 1, aliás, em Esdras, no capítulo 1, e o versículo 1 diz o texto: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Observe bem essa expressão: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também estava escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha o que foi que aconteceu. O texto nós observamos que a resposta então da oração aconteceu. O rei Ciro, ele assume então o reinado e ele então baixa um decreto para que o povo pudesse retornar do cativeiro. É o que diz o texto no Esdras capítulo 1 e o versículo 1. Os judeus então seriam liberados para voltarem a Judá, eles receberiam permissão para edificar ou reedificar o templo, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas do tributo além do rio, e os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que fora nomeado governador dos judeus por Ciro. Os vasos então iriam voltar para Jerusalém e iriam ser reintegrados à posse do povo judeu. Ou seja, houve então um resultado da oração.
Deus agiu na vida de Ciro como resposta à oração de Daniel e como cumprimento também dos seus propósitos. Você observe no versículo 1 que diz o texto: despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Vejam bem, Ciro teve uma experiência então nesse momento com Deus. Olha o versículo de número 2, o comentarista Eurico Bergsten, ele destaca alguns elementos, como foi o resultado do despertamento que foi providenciado por Deus em resposta à oração de Daniel. Esdras 1:2 diz o texto, que Daniel, Esdras capítulo 1, versículo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, Senhor Deus do céu. Ou seja, Ciro passou a ver a Deus como Senhor do céu. Interessante nós observarmos isso. O missionário Eurico Bergsten destaca que Nabucodonosor, ele demorou a aprender essa lição. Ele aprendeu essa lição em Daniel 4. Mas Ciro, ele entendeu, ele reconheceu o Senhor como Deus do céu. Ele é Senhor, Ele é o Deus do céu, Ele é soberano. E aqui no decreto, o Ciro está reconhecendo Deus como Deus do céu. Em segundo lugar, ele reconhece também, ele teve uma experiência com o Deus que é santo, porque os vasos sagrados que tinham sido roubados do templo de Jerusalém na época de Nabucodonosor e tinham sido colocados num templo pagão, ele agora ordena então que fossem devolvidos. Está em Esdras capítulo 1, versículos 7 a 11. Ou seja, há um reconhecimento então de que Deus é santo, de que os objetos que estão relacionados a Deus também são santos. Ele ordena então que seja restituído. Bem, e outra coisa que é destacado então é Isaías 45, versículo 1. É interessante nós observarmos isto, né? Isaías 45, versículo 1, 44, 28 e 45, 1. É interessante você tomar esse texto bíblico. Isaías 44, 28 está escrito assim: que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Nesse texto, o profeta Isaías, ele falando acerca de Ciro, que Deus ordenou que falasse, Deus disse que Ciro é meu pastor, 44, 28 de Isaías, e cumprirá tudo o que me apraz. Ele chama Ciro de meu pastor. E no capítulo 45, versículo 1 de Isaías, ele chama Ciro, de seu ungido, meu ungido. Esse texto, meu ungido, ele era uma palavra no hebraico utilizado para o rei e o redentor messiânico, mas aqui, quando se está falando de Ciro, meu ungido, está relacionado a um rei que foi separado por Deus para cumprir os seus propósitos e a sua providência. A palavra ungido quer dizer então Messias, separado, escolhido. Então, quando Deus disse em Isaías 45:1 que Ciro era o seu ungido, ele queria dizer que Ciro era o seu separado, o seu escolhido, para cumprir os seus propósitos dentro da sua soberania divina em relação à nação de Israel. Então, 200 anos antes, o profeta Isaías profetizou então acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso mostra então, dá para a gente entender, e o missionário Eurico Bergsten destaca no seu comentário, que o Espírito Santo deve lhe ter proporcionado uma grande bênção espiritual. Bem, então isso foi resultado então da oração. A oração então do profeta Daniel foi o início então de um grande despertamento nos judeus repatriados, nos judeus no tempo de Esdras e Neemias, quando retornaram então do cativeiro. Então o que a gente pode destacar aqui? Que o ponto de partida foi a oração de Daniel por um despertamento espiritual.
que você possa então compreender e atentar para isso. Nenhum despertamento, nenhum avivamento acontece sem oração. A oração é o início, a oração é a base. Certa pessoa disse que quando Deus quer realizar grandes coisas entre o seu povo, a primeira coisa que ele faz é despertar o seu povo para a oração. Foi assim no tempo de Daniel, foi assim nos tempos bíblicos, tem sido assim ao longo da história e sempre vai ser assim. Deus desperta o seu povo para orar, quando Deus quer trazer um avivamento para uma igreja, para um povo e para uma nação. Portanto, caro professor de escola dominical, caro aluno da escola dominical, que você possa destacar então essas verdades que estão contidas aí no capítulo 9 do profeta Daniel. Daniel orando, Daniel clamando por um despertamento espiritual e em Esdras 1, Deus cumprindo e Deus trazendo a resposta às orações de Daniel e trazendo um grande avivamento na nação, avivamento este que nós vamos estudar nas lições posteriores. Portanto, que você possa aplicar este elemento, à vida prática então dos seus alunos. Destaque para eles a oração como um elemento fundamental. Quem sabe tire alguns minutos da aula para dedicar-se à prática da oração. Portanto, essa é a nossa lição então de número 1. Essa é a nossa lição de número 1 desse novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. É bom que você também atente para a leitura diária, A leitura diária desta semana também são textos bíblicos paralelos relacionados à oração de Moisés, a oração de Davi, a oração de Salomão, a oração de Paulo, a oração de Abacuque, são textos que são dignos também de serem estudados. Portanto, que você possa, nessa primeira lição, destacar não só essa primeira lição, mas como também uma visão geral desse trimestre que nós vamos estudar. Nós vamos estudar sobre despertamento, um milagre, vamos estudar sobre as dificuldades, as oposições que os judeus repatriados enfrentaram, vamos estudar também sobre a reconstrução dos muros, os males da desunião, enfim, e vamos estudar elementos importantíssimos relacionados ao avivamento. Portanto, que Deus o abençoe, que você então possa motivar os seus alunos para iniciar o trimestre com um ânimo redobrado nesse novo trimestre na Escola Bíblica Dominical. Daniel ora por um despertamento. Que Deus abençoe a todos, cada aluno, cada professor de escola dominical e até a próxima lição.